Olha a hora, minha gente, 11 horas 34 minutos na Bahia. Viva bem na sociedade. Gente, eu dou risada, viu? E no Viva Bem de hoje, aqui no Conexão Sociedade, são 8 horas mais 34 minutos. Falar de um assunto que chama a atenção, viu? Estamos recebendo aqui o proctologista Dr. Rogério Andrade. Doutor, bom dia, tudo bem? Medrado, perdão. Eu não sei porque eu coloquei Andrade. O que foi, rapaz? Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvana. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, o negócio é o seguinte, rapaz. Fala de hemorroidas ou hemorroida? Hemorroidas, tá certo. Hemorroidas, né? Hemorroidas. Como se prevenir? Quem pega? Na verdade, ninguém pega, né? Não se trata de uma doença infecto-contagiosa, não. Não transmite. Não transmite. Isso é importante porque sempre tem um questionamento dessa natureza. Francisco tem hemorroida, posso sentar no mesmo banco que ele sentou anteriormente? Sentar num banco quente, num ônibus, pega hemorroida? Não, não pega. O que é a hemorroida? A hemorroida, na verdade, nada mais é do que a dilatação de artérias e veias que localizam-se nessa porção final, na porção final do reto e canal anal. São dilatações de veias, que podem trazer algum tipo de manifestação clínica de acordo com a sua localização. Mas se trata de uma doença que pode ser adquirida, certo, ao longo do tempo. Agora, existem alguns hábitos que tendem a facilitar o aparecimento da doença hemorroidária. Um deles é a constipação, que nada mais é do que a prisão de ventre, o esforço evacuatório. Isso contribui para o aparecimento da hemorroida. Não é o único, mas é um deles. O que mais, doutor? Eu vou falar aqui, citar várias coisas que eu já ouvi. Quem sente em lugar quente, comer pimenta. Que mais, meu Deus do céu? Eu vou parar por aqui. Sentar em lugar quente, mito. Pimenta, alguns pacientes que têm a doença hemorroidária, com a manifestação clínica... Tá bonito, viu, gente? Doença hemorroidária. Alguns pacientes, eles se queixam de determinado tipo de desconforto, ardência, que é um somatório, na verdade, da manifestação clínica pela doença hemorroidária e às vezes pela alimentação. Mas eu costumo dizer que a abordagem deve ser uma abordagem personalizada. Da mesma forma que a gente tem pacientes que comem pimenta e tem algum tipo de desconforto, a gente vai ter N pacientes que não têm. E a gente não pode esquecer também que a pimenta carrega dentro de si um potencial e uma característica de ação anti-inflamatória também. Então, a gente costuma personalizar, ouvir o paciente, ver o que é que traz de tipo de problema e adequar o que nós chamamos aí de OHD, que seriam as orientações higienodietéticas, para ver o que é que se adequa em Francisco. Às vezes a melhor coisa para Francisco não é para Maria. Doutor, entre Maria e Francisco, quem tem mais, homens ou mulheres? A incidência é muito parecida. É muito parecida. As mulheres, elas procuram mais, na verdade, né? Porque isso faz parte do cotidiano da vida da mulher. A mulher acessa aos 12, 13, 14 anos o ginecologista. O homem é aquele sufoco para aos 45 começar a ir ao urologista. 2/3 das consultas, Silvana, são marcadas, 2/3, seja no serviço público ou privado, marcada pelas mulheres. As mulheres que levam os namorados, os noivos, os esposos, os pais, os filhos. Então, esse é o papel preponderante que a mulher tem, inclusive na saúde do homem. Decisivo. Agora, o na homem não vai prevenção. porque ele tem vergonha? Por várias coisas, né? Inclusive porque se acha... Meia boca, né? Não, vergonha e dentre outras coisas também, porque se acha imortal, né? Passaram para ele aquele... Acha que isso é uma fragilidade ao médico. A fragilidade ao médico. Desde cedo foi incutido na ideia que o homem é o sexo forte. Na verdade, a gente sabe que não é, né? Pelo papel que a mulher desempenha na própria sociedade, com múltiplas tarefas, múltiplas competências e múltiplas atribuições. E ele acredita que isso é verdade, né? Ele continua acreditando. Doutor, quais são os principais sintomas que a gente deve falar, opa, acho que aqui a coisa está complicada? Perfeito, essa colocação sua é perfeita. A gente pode definir a doença hemorroidária em dois tipos. As internas, que estão localizadas na porção final do reto e início do canal anal. Normalmente essas se apresentam como forma de sangramento vermelho vivo, porque é uma composição de artérias e veias, aquele sangramento vivo presente, que até às vezes goteja, e associado também ao prolapso. O que seria o prolapso? Eu faço o esforço para evacuar e percebo que aquele componente se exterioriza. Ele pode se retornar espontaneamente ou pode necessitar a redução digital. Eu posso empurrar esse componente para dentro. Esse é o componente hemorroidário interno. O externo, normalmente, vai acontecer o quê?
aquele abaulamento, aquela dor, aquele desconforto, geralmente caracterizado pela trombose, aquele componente que fica um pouco mais entumecido ao redor. Então, é um somatório de uma coisa e outra. Prolapso à saída, sangramento visível e aquele abaulamento da região perianal. Incomoda sentar? É verdade isso? Na crise, sim. Na crise, sim. Principalmente desse componente externo, porque tem muita dor, né? A região perianal e de canal anal é coberta de pele sem pelo. Então, a mesma sensibilidade que a gente tem na pele do nosso rosto, a gente tem nessa região. Maria. Então, é algo que incomoda sobremaneira, né? Agora, a mulher grávida, na gravidez, ela tem, né? Ela tende a ter por alguns motivos. O principal deles é que a gente sabe que a progesterona já altera a própria contratilidade e funcionamento intestinal, porque ela promove o relaxamento do intestino. Então, a progesterona, para que o bebê possa se desenvolver, a progesterona ela protege. Então, o útero ali fica, de certa forma, adormecido. E quando ela entra em trabalho de parto, é que ele vai entrar no processo de contração, porque senão ela aborta a criança. E com a progesterona também nesse nível, o intestino ele tende a ficar um pouco mais lentificado. Então, ela já faz mais esforço evacuatório durante a gestação. Associada a isso, no final da gestação, o bebê está bem pesado e tende a comprimir os vasos dessa região. A gente percebe que a mulher fica com edema, fica com inchaço, fica com dilatação, certo, de alguns vasos no abdômen, na vulva e a região perianal também, que é uma região extremamente bem vascularizada. Muito vaso, muita veia. Agora, doutor, é possível prevenir? A gente costuma dizer o seguinte, a prevenção decorre de um bom funcionamento intestinal. Um bom funcionamento intestinal seria uma boa ingestão, certo, de fibra, Silvana. Isso é decisivo para qualquer pessoa. E a gente coloca isso valendo não só para a doença hemorroidária, mas todas as doenças que podem acometer, certo, o intestino grosso, principalmente o câncer de intestino. Então, uma dieta rica em fibras, frutas, folhas, vegetais, grãos, cereais, uma dieta pobre em gordura. Um bom funcionamento intestinal, você, de certa forma, consegue prevenir ou minimizar certo, algo que já esteja presente ali. Doutor, essa questão da pessoa, um exemplo, estou falando a questão da alimentação, aí eu lhe pergunto, o que é normal a pessoa ir no banheiro diariamente? Não existe isso? Isso vai depender do organismo... Isso vai depender, Jorge. Aí o esperado é que a gente tenha certo, uma movimentação intestinal, pelo menos de 3 a 4 movimentações intestinais por semana. Agora, por semana? Que fica é esperado. Não, que tenha movimentação, que a gente evacue. Umas 4 evacuações por semana. Mas é esperado. Existem pacientes que vão ter, assim, aí vamos dizer, a cada 2 dias. Esse é o ritmo intestinal dele. Isso não é anormal. A pessoa não está enfesada. Não está. Isso é normal. Existem pessoas que vão 2 a 3 vezes por dia. O que vai ser importante aí, Jorge, é o seguinte. O indivíduo chega para você e diz assim, eu passo 7, 8, 9, 10 dias sem ir ao banheiro. Aí tem a certeza que alguma coisa tem de diferente. E, importantíssimo também, que ajuda sobremaneira também a equipe médica a fazer a avaliação e a investigação, é você perceber uma alteração no seu ritmo. Você funcionava todos os dias e agora está acontecendo. Você não mudou nada, sua rotina continua a mesma, você está indo a cada 4, 5 vezes por dia. Alguma coisa está acontecendo. O Igor botou aqui, Igor de Simões Filho botou aqui, haja fibra para evitar essa patologia. Não é uma quantidade grande não, em torno mais ou menos de 30 a 40 gramas de fibra por dia. Que tipo de alimentação não tem fibra, doutor? Porque a gente não sabe, né, o que a gente come muito que não vai ter fibra. O que não vai ter fibra? Hoje, alguns alimentos eles são obrigados a se colocar fibra. A indústria coloca essas fibras também. Mas um deles que não vai colocar é certo algum tipo de massa. Massa pão, não sendo integral, não vai ter também. Pão francês com gostosinho. Exatamente. E a gente adora uma massa doce, aqueles folhados, a gente não vai ter fibra, né? Se não comer uma saladinha básica... É necessário. Eu acho que o que importa e a orientação que funciona é o que? Moderação e equilíbrio na dieta. Não é que você não possa comer a sua gordura, não é que você não possa comer o seu pão, mas é necessário que você ingira em torno de 30 a 40 gramas de fibra por dia. Agora, não esquecer também, Silvana, que a gente precisa, para que se tenha efetividade na ingesta dessa fibra e um bom funcionamento intestinal, ingira água. Senão a coisa fica feia, né? Feia. Aí, meu irmão, aí prende mesmo. Isso, um cálculozinho perfeito aí, em torno de 30 a 35 ml. Eu tenho 70 quilos, 30 ml, 7 vezes 3, 21, 2 litros, 2 litros e meio de líquido.
isso vai ser importante para o bom funcionamento intestinal. Agora, essa questão do pão, o pão é descaradinho, né? Porque você come um pão, ele incha, então você fica com a sensação que tá... Tem muita coisa, né? Que comeu, que tá bem, não sei o que. Sem dúvida também. Um outro ponto, se vocês me permitem também colocar, e aí vai ser importante para todos, é a atividade física. Hoje a gente sabe que o sedentarismo está presente em muitas coisas, não só na parte do funcionamento intestinal, mas na gênese do câncer. Então, o que é que a gente recomenda? Caminhada, uma atividade física, 30 minutos por dia durante 5 dias. Acabou, né? É fácil. Ah, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Não tem tênisinho no pé, dá uma caminhada perto de casa, no condomínio, 30 minutos. Já é suficiente. E às vezes até ativa o intestino. Agora, sempre. É atividade física, é a fibra e o líquido. Tá vendo? Essa caminhada que o cidadão faz daqui para o ponto, 30 minutos, daqui para casa andando, funciona realmente? Ou... Funciona na medida que ele consiga aumentar a frequência cardíaca. Se é aquela caminhada que ele vai conversando com um colega, com um colega de trabalho... Você vai paquerando a caminhada do shopping, não vai resolver. Não resolve não. Efetivamente você tem que colocar e aumentar a frequência cardíaca. Se destinar a isso. Não tem problema, você pode ir até para casa. A gente tem algumas pessoas que trabalham conosco também que se deslocam na cidade. Assim, aproveitam o deslocamento para ver, mas botam um tênis e aí andam pesado, com aumento de frequência. Entendi. Tá certo, a gente conversou aqui com o Dr. Rogério Andrade, ele que é proctologista. Medrado. Ele que é o Dr. Rogério Medrado, ele que é proctologista, falando de hemorroida, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Obrigada, viu, doutor? Bom dia. Eu agradeço a vocês e eu queria deixar uma mensagenzinha rápida, porque é uma coisa que confunde muito o paciente, e essa é a mensagem que é importante. Doença hemorroidária é uma doença benigna. Ela precisa ser vista, precisa ser investigada. Mas a doença hemorroidária não vira câncer. Isso é uma coisa que a gente precisa tirar. Mas não deixe de se cuidar por causa disso. Não deixe de se cuidar. Você precisa se cuidar. Você não pode imputar tudo à doença hemorroidária pelo fato dela ser benigna. Um sangramento desse pode ser, na verdade, prenúncio de você ter outra coisa. Mas a doença hemorroidária, ela é benigna e permanecerá sempre benigna. Ela não vai se transformar em câncer, que a população tem muito medo. Agora 11 horas e 46 minutos.